nos assiste. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Nós começamos agora mais um momento da nossa escola semanal. Nós demos início na semana passada estudando a primeira epístola de João. Hoje nós vamos dar continuidade. Esse primeiro momento é um momento devocional em que nós nos colocamos diante do Senhor e nos preparamos para a leitura da sua palavra, louvando e adorando o seu nome. Quero convidar você a, junto comigo, ler a palavra de Deus e nos colocarmos juntos diante dele, cantando, adorando o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no Salmo 103. A palavra de Deus nos conduz ao louvor e adoração, dizendo o seguinte, no Salmo 103. Leia junto comigo, Salmo da palavra de Deus, Salmo 103, e assim diz essa canção de louvor, Salmo de Davi, Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor, que todos os seus exércitos, os exércitos dos céus, os seus ministros, os seus servos, que eu e você adoremos ao Senhor. Cantemos ao nosso Deus. Adoramos
última semana nós começamos a estudar a primeira epístola de João. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 1. Hoje nós vamos dar continuidade a essa série de estudos. Eu convido você a abrir a palavra de Deus, então, na primeira epístola de João, no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 5 do capítulo 1 até o versículo 6 do capítulo 2. Primeira epístola de João, capítulo de número 1, a partir do verso 5, depois nós vamos seguir até o capítulo 2, verso 6. E assim diz a palavra de Deus na primeira epístola de João. Verso 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa: que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Meu querido, em resposta à palavra de Deus, eu te convido ainda mais um momento musical. Te convido a abrir aí o seu inário Novo Cântico, inário usado pela Igreja Presbiteriana do Brasil, número 75. Esse texto nos fala, essa música nos fala um pouquinho a respeito daquilo que acabamos de ler. Em arrependimento e súplica, eu convido você a se aproximar do texto da palavra de Deus, nos preparando com esta canção, louvando, cantando, confessando ao nosso Senhor. E no número 75. Abatido em meu pecado, clamo a ti, ó bom Senhor. Olha o pranto desencanto deste pobre pecador. Deus clemente e paciente, ó liberta-me do mal, para amar-te e consagrar-te
nós acabamos de ler, da primeira epístola de João, do capítulo 1, verso 5 ao capítulo 2, verso 6, é um texto tão conhecido nosso, geralmente utilizado nos nossos momentos de contrição e confissão dos nossos cultos. Para que a gente possa compreender com clareza esse texto da Palavra de Deus, eu quero te convidar a lembrar um pouquinho daquilo que nós estudamos na nossa última aula na semana passada. A primeira epístola de João, ela foi escrita pelo apóstolo João, o mesmo que escreveu o Evangelho. A linguagem dos dois textos é muito aproximada, é muito semelhante e nos fala de temas muito característicos, como a humanidade de Jesus, a divindade de Jesus, o amor de Jesus por nós e, claro, o mandamento que nos é dado de nós amarmos uns aos outros assim como ele nos amou. Nós lemos no Evangelho que Jesus, o Logos, o Verbo, ele era, né? No princípio, né? O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, né? É isso que nós lemos no Evangelho, no início do Evangelho de João, e aqui nós, no primeiro capítulo, como vimos na semana passada, nós lemos que esse verbo ele se fez carne e habitou entre nós. Nós lemos, através do apóstolo João, que eles viram, que eles ouviram, que eles estiveram com Jesus, e eles assim, os apóstolos, nos trazem a mensagem que foi dada a eles pelo nosso Senhor Jesus. Quais são os objetivos dessa epístola? De uma forma geral, João, quando escreve esse texto, ele busca esclarecer a diferença entre aqueles que pertencem a Deus e aqueles que pertencem a este mundo. Então, de certa forma, ele está falando do que é de fato ser cristão, qual é a identidade, quais são as marcas daquele que de fato professa, não somente com a sua boca, que pertence ao Senhor Jesus, mas aquele que de fato foi transformado, aquele que foi alcançado pela graça de Jesus. Então ele tem como objetivo esclarecer essa diferença e também alertar quanto aos falsos mestres, aqueles que estavam ensinando que Cristo não tinha verdadeiramente vindo em carne, ou seja, ele não tinha encarnado, que Cristo não era humano. E assim, através dessas orientações, João ele busca incentivar os cristãos que estavam lendo aquele texto a viverem uma vida em conformidade com aquilo que Jesus havia ensinado. Quem eram esses falsos mestres? Antes de nós entrarmos propriamente no texto, eu quero ampliar um pouco aquilo que nós conversamos na aula passada. Quem eram esses falsos mestres? O texto da epístola ele vai tratar de questões doutrinárias, ele vai tratar de questões morais e vai tratar de questões sociais, ou seja, questões de relacionamento para com o próximo. Esses três assuntos, né, os assuntos doutrinários, os assuntos morais e os assuntos relacionais, as questões sociais, eles vão nos apontar para os problemas que aqueles irmãos estavam vivenciando e os motivos do porquê o apóstolo João escreve. O que o testemunho interno e o testemunho externo, ou seja, o testemunho da história da igreja, vai nos permitir examinar a respeito daquele contexto, para que a gente possa entender com profundidade aquilo que João escreveu. Em primeiro lugar, quanto ao testemunho interno, João ele fala, né, especialmente no capítulo 2, lá no versículo 18 e versículo 19, que pregadores e mestres que tinham sido cristãos, que tinham saído do meio dos irmãos, eles agora estavam disseminando um outro evangelho, uma outra pregação, um outro cristianismo. E João vai indicar que aqueles falsos mestres eram anticristos, que eles não pertenciam à comunhão, que eles não pertenciam, né, ao grupo dos cristãos, que eles pertenciam ao mundo e que eles estavam ensinando heresias, estavam ensinando coisas que não se conformam, que não estão em conformidade com aquilo que o Senhor Jesus ensinou. O que a evidência externa vai nos mostrar, unindo, né, aos dados da evidência interna, ou seja, a evidência textual. A história da igreja ela vai mostrar para a gente que nos 3 primeiros séculos da era cristã houve uma grande ameaça ao cristianismo, uma heresia que ficou conhecida como gnosticismo. Ela é uma filosofia externa ao cristianismo, mas que acabou fazendo uma espécie de sincretismo com as ideias cristãs e à medida que essa filosofia foi se inserindo dentro da igreja, ela começou a trazer sérias consequências doutrinárias e, consequentemente, consequências práticas.
Essa ameaça ela se deu nos 3 primeiros séculos, e ainda que ela só tenha se tornado um movimento propriamente religioso, organizado e bem definido no século II, lá nos anos 100 depois de Cristo, no século I, na segunda metade do século I, que é quando João escreve essa epístola, nós já encontramos sementes dessa heresia. A palavra gnosticismo, ela vem de um termo grego que é gnose, que significa conhecimento. Em síntese, o que eles acreditavam? Eles entendiam que a salvação ela era obtida através de um conhecimento secreto, daí o termo gnose, conhecimento. E, em especial, um conhecimento que era dado de uma forma esotérica, que apenas alguns iniciados possuíam, não eram todos que possuíam. Então a salvação estaria ligada a esse conhecimento, que era um conhecimento a respeito de como nós nos libertaríamos do corpo. Por que isso? Porque havia uma concepção dentro do gnosticismo, que era derivada da filosofia grega, né, mais especificamente do chamado neoplatonismo, uma concepção dual, o dualismo, que entendia, em apertada síntese, o seguinte, a gente pode sintetizar nessa frase: o espírito é totalmente bom e a matéria é totalmente má. Então aquilo que é espiritual deve ser valorizado e o nosso corpo deve ser mortificado. O que é corporal pode ser desprezado. A mistura dessa concepção aos ensinos cristãos levou a uma série de perversões doutrinárias e, consequentemente, a forma equivocada de se compreender as coisas fez com que houvesse perversões práticas. Então, nós entendemos o seguinte: há 3 perversões dentro do corpo doutrinário e prático da igreja, que acabam sendo derivadas dessas compreensões equivocadas que entram dentro da igreja, desse dualismo. A primeira é uma perversão doutrinária, que nós vimos na aula passada. João ele fala da encarnação do verbo, fala a respeito de Jesus tendo vida em carne. Aquilo que eles viram, aquilo que eles ouviram, aquilo que eles apalparam, que tocaram. O que estava acontecendo? Como a matéria é ruim, Jesus, que é bom, não poderia ter vindo em carne. Então, eles negavam que Jesus vinha em carne. Né? Essa negação ela tem um nome especial chamado docetismo, porque eles acreditavam que Jesus parecia ter carne. Né? Há um outro derivado dessa compreensão, dessa negação doutrinária, que vai dizer que Jesus, né, o Espírito de Jesus, teria se unido a um humano chamado Jesus, o Espírito de Cristo, perdão, o Espírito do Messias, teria se unido a um homem chamado Jesus e antes da crucificação o teria abandonado. Né? Não é o que a Escritura nos ensina. A palavra de Deus vai nos ensinar que o Filho de Deus, né, encarnou, se fez carne, e que Jesus era 100% Deus e 100% homem. É assim que nós cremos a partir daquilo que lemos na Sagrada Escritura. Mas essas duas formas equivocadas de compreender identificavam que Jesus não era humano. Bem, essa perversão doutrinária acabava se desembocando em 2 perversões, uma moral, em 2 deturpações, uma moral e uma social. Qual era a deturpação moral consequente dessa forma de acreditar? Se o mal reside apenas no material, a vida de pecado ela não afeta a alma. Tá? Porque apenas o espírito, né, é que de fato tem relação, né, com aquilo que é divino. Então, você pode viver uma vida do jeito que você quiser. Afinal de contas, o que você fizer com o seu corpo não vai influir em nada. Essa era uma possível concepção que derivava dessa ideia de que Jesus não tinha vindo em carne, porque a matéria ela é essencialmente má e o espírito é essencialmente bom. Então, como aquilo que era feito com o corpo não influiria no espírito, assim você podia viver uma vida dissoluta, uma vida sem qualquer lei, aquilo que nós vimos na aula passada, a ameaça do antinomismo ou antinomianismo, a ideia de que você pode viver sem regras, sem lei. Uma segunda deturpação derivada dessa deturpação doutrinária é a perversão social e a deturpação social, uma compreensão equivocada a respeito da nossa relação com o próximo. Porque se é necessário se libertar do corpo que é mau, desenvolvendo o espírito, então havia a concepção por alguns de que havia necessidade de um afastamento, aquilo que nós chamamos de ascese. Você se afasta de tudo e de todos
para não se contaminar com as pessoas à sua volta, com a realidade do mundo à sua volta, e você, fazendo essa ascese, fazendo essa separação, você desenvolve o seu espírito com práticas místicas, com pseudo-práticas espirituais. João, então, ele escreve, e ele vai identificar esses 3 problemas da epístola, e ele vai escrever de um jeito que ele queira, de um jeito que ele possibilite que os objetivos dele sejam alcançados na carta. Então, ele quer fazer com que aqueles irmãos, de fato, entendam que é ser cristão, tenham marcas da sua identidade como cristãos a partir da doutrina correta. Então, um renomado estudioso, né, pastor já falecido, mas homem de Deus, que durante muito tempo abençoou a igreja aqui na Terra, chamado John Stott, num comentário a essa epístola, e ele é acompanhado por alguns autores, né, especialmente um pastor da nossa denominação, reverendo Augusto Nicodemos Lopes, que também escreveu um comentário, uma série de estudos a respeito dessa epístola. Como é que João ele busca alcançar os seus objetivos? Ele vai apresentar alguns critérios para que alguém se identifique como sendo cristão, alguém que segue a doutrina verdadeira. E por seguir a doutrina verdadeira, seguir a palavra de Deus, seguir o que de fato está na Bíblia, essa pessoa pode ser considerada uma cristã e, consequentemente, está em comunhão com aquilo que os apóstolos ensinaram e em comunhão com os demais irmãos, comunhão com a real, a verdadeira Igreja de Cristo. Que testes são esses? São 3 testes. O teste de uma vida santa, né? O teste de que a gente pode denominar assim de teste moral, o teste do amor ao irmão, que a gente pode denominar como teste social, e o teste da verdade sobre a pessoa de Jesus, que a gente pode denominar de o teste doutrinário. Tá? É claro que essa é uma forma didática de a gente abordar o texto, tá? Para a gente poder compreender. E você vai perceber comigo, à medida que os estudos, a gente for fazendo cada estudo, cada um desses testes. Então, se você atendesse, né, se a pessoa que está lendo, né, o leitor original, e claro, cada um de nós, à medida que nós formos lendo, nós atendermos a esses critérios que são colocados pelo apóstolo João, pelo apóstolo chamado por Jesus, se a gente passar nesses testes, então quer dizer que nós estamos na verdade e nós mantemos comunhão com o Pai, com o Filho e com os irmãos, com a igreja. E assim hoje, entrando propriamente no texto que nós lemos, nós vamos falar do andar na luz, que é nada mais, nada menos do que guardar os mandamentos do nosso Senhor. Se a gente pudesse intitular, dar um título à aula de hoje, seria Andando na Luz, guardando os mandamentos do nosso Senhor. E aqui a gente vai ver a primeira versão, porque ele vai aplicar de forma diferenciada esse mesmo teste em outras partes da epístola. Nós vamos ver a primeira parte do chamado teste moral. E eu chamo você, para junto comigo, mantenha a sua Bíblia aberta na primeira epístola de João para você perceber algumas coisas no texto. Eu queria te chamar a atenção, queria destacar alguns pontos nesse texto. A começar pelo verso 5, a mensagem a mensagem que da parte dele temos ouvido. O que esse início do texto está fazendo com a gente? Essa parte do texto está nos remetendo ao contexto anterior. Os apóstolos, incluindo o apóstolo João, eles viram, eles ouviram, eles tocaram em Jesus, eles experimentaram, eles tiveram uma experiência com Jesus. E eles receberam diretamente de Jesus tudo aquilo que o Senhor Jesus designou para que nós obedecêssemos, para que nós acreditássemos. Né? Inclusive, a interpretação a respeito do Antigo Testamento é dada aos apóstolos para que nós possamos reconhecer Jesus como o Cristo, o Messias que havia sido prometido. Então, esses apóstolos, eles transmitiram para nós com fidelidade os ensinos de Jesus. É isso que no livro de Atos dos Apóstolos, já no capítulo 2, né, diz que a igreja perseverava nessa doutrina dos apóstolos, que é nada mais, nada menos do que aquilo que o Senhor Jesus havia passado a eles, ensinado a eles. Esse é o primeiro destaque. Tá? Essa mensagem que nós estamos lendo aqui é a mensagem que os apóstolos estão nos entregando e é uma mensagem que vem da parte do Senhor Jesus. Algo que eu quero que você preste bastante atenção comigo no texto. Olha aí na sua Bíblia. O verso 6, o verso 7, o verso 8, o verso 9, o verso 10, o capítulo 2, verso 1 e o capítulo 3. Todos eles têm uma partícula condicional. Se dissermos, verso 6. Se dissermos, verso 7.
Se, porém, verso 8, se dissermos, verso 9, se confessarmos, verso 10, se dissermos, capítulo 2, verso 1, lá no meio, se todavia, verso 3 do capítulo 2, ora, sabemos que temos conhecido por isso, se guardamos. Essa partícula condicional se é muito importante para a compreensão desse texto. Ela está indicando uma condição, a indicação de que alguma coisa, algo deve ser feito, ou o contrário, de que algo está sendo feito de forma errada. Então preste atenção quando você lê esse texto, se isso, se aquilo, se porém, isso é importantíssimo para a compreensão desse texto. Verso 2, verso 4, verso 5 e o verso 6 do capítulo 2. Capítulo 2. Tá? O verso 2, verso 3, 4, né? Ou melhor, verso 2, 4, 5 e 6. Existe uma expressão, aquele. Isso é muito importante. Olha só o verso 3. Né? Verso 4, perdão, capítulo 2, verso 4. Aquele que diz, né, o capítulo 2, verso 4, perdão, é o capítulo 2, verso 4, 5 e o 6. Capítulo 2, verso 4, o 5 e o 6. Anotei aqui no meu esboço equivocado e acabei lendo errado. Capítulo 2, verso 4, verso 5 e verso 6. Aquele que diz, verso 4 do capítulo 2, aquele que diz, aí no verso 5, aquele entretanto, verso 6, aquele que diz. Essa expressão, aquele, também é importantíssima para a leitura nossa do texto. O que é aquele? É uma indicação de individualização. Está apontando para o discurso e a prática daquele que está sendo observado, daquele que está sendo testado. Ou seja, do leitor dessa epístola. Aqueles leitores originais, claro, a minha, você. Então, aquele que assim procede, aquele que faz isso, aquele que crê dessa forma. Então há uma individualização, para que haja uma identificação do leitor com aquilo que está sendo escrito. Vamos para o texto. E aí é fantástico a estrutura, a forma como João coloca. E se a gente pudesse colocar um quadro, né, nós teríamos o seguinte. Nós temos os versículos, cada um dos versículos que nós vamos observar. E o texto tá se referindo ao que a pessoa pode dizer, aquilo que ela pode declarar. Aí os versículos vão indicar a realidade, aquilo que se faz, a prática. Né? Então você tem aquilo que é dito, aquilo que é praticado, aquilo que é realizado, que pode estar em consonância, pode estar de acordo ou não com aquilo que é dito. Né? Existe a possibilidade de uma ortodoxia naquilo que se fala, mas não ter uma ortopraxia, ou seja, você não viver aquilo que você prega, aquilo que você anuncia, aquilo que você diz que crê. Então você tem esses dois indicativos de cada texto, de cada versículo, aquilo que se diz, aquilo que se faz, e você tem a declaração de João a respeito da verdade. Né? Se você faz ou deixa de fazer, vai ter uma verdade, né, a respeito da sua vida, da sua realidade, que precisa ser considerada. E uma consequência dessa verdade do estado da sua alma, do estado da sua vida. Então, vamos observar isso, esse padrão, começando do versículo 6. Esse padrão ele não se repete todas essas partes em todos os versículos, mas em boa parte deles, e isso vai ajudar a gente a entender o texto. Então, no versículo 6, capítulo 1, verso 6, diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O que a pessoa pode dizer? Eu mantenho comunhão com Cristo. Você pode dizer assim, eu mantenho comunhão com Cristo. Mas você pode fazer o seguinte, você pode andar nas trevas. Você pode estar caminhando nas trevas. Qual é a verdade, então, a respeito da sua vida? Você está mentindo. Eu estou mentindo. Se eu digo que mantenho comunhão com Cristo e ando nas trevas, eu estou mentindo. E qual é a consequência? Eu não pratico, eu não tenho a prática da verdade. Entenderam a estruturação? O que se diz, aquilo que se faz, a verdade, né, tirada a partir daquilo que está sendo colocado pelo que você diz e a contradição com o que você faz, ou a conformidade com o que você faz, e uma consequência. Então, o verso 6, ele apresenta isso para a gente.
Você pode dizer, eu mantenho comunhão com Cristo. O que se faz? Eu estou andando nas trevas. Então, qual é a verdade a respeito da sua vida? Você está mentindo que você diz que você mantém comunhão com Cristo. E qual é a consequência? Você não está praticando a verdade. O verso 7, ele vai trazer apenas aquilo que se faz a verdade e a consequência. Olha só, verso 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O que é que se faz? Se ao contrário daquilo que foi dito no verso 6, você está na luz, né, você diz que mantém comunhão com Cristo, mas você anda na luz, há uma omissão desse dizer que mantém comunhão com Cristo, mas ela está subentendida. Então, se você diz que mantém comunhão com Cristo e você anda na luz, então há uma conformidade com aquilo que você diz. Qual é a verdade a respeito da sua vida? Você mantém comunhão com os irmãos. E qual é a consequência dessa verdade da sua vida? Jesus Cristo purifica de todo o seu pecado. Verso 8. Olha só. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, a verdade não está em nós. O que é que a pessoa pode dizer? O que eu e você podemos dizer? Eu não tenho pecado nenhum. E aí, né, ele nem vai colocar com realidade aquilo que se faz, mas é uma declaração a respeito da verdade direta. Se você diz isso, a verdade não está em você. Por quê? Você está se enganando a si mesmo. Essa é a consequência. Você não está falando uma verdade, você está tendo uma compreensão errada, e a consequência é, você está se enganando. E aí ele vai para o versículo 9, dizendo assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui, então, a gente não tem nem algo que é propriamente dito, você declara, mas ele vai para a prática direto. O que você faz? Se você é alguém que confessa os seus pecados, qual é a verdade a respeito da sua confissão de pecados? Da própria realidade de você ser um pecador e se entender pecador, e perceber o seu pecado e confessar o seu pecado. A verdade é que Jesus é fiel e ele é justo. E qual é a consequência? Olha, Jesus sendo fiel e justo, você é perdoado e purificado, porque você confessou aquele que é fiel e justo. Capítulo 1, versículo 10. O que diz aí? Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. O que uma pessoa pode dizer? O que eu e você podemos dizer? Isso é possível? Eu não tenho cometido pecado nenhum. Né? E aí, qual é a verdade a respeito dessa frase? A sua palavra, né? A palavra dele, a palavra de Deus não está em você. Se você diz que você não tem cometido pecado, a palavra de Deus não está em você. Você não entendeu a mensagem. Né? E qual é a consequência? A palavra não está em você e você está falando que Jesus é mentiroso, que a mensagem de Jesus é mentirosa. Capítulo 2, verso 1, nós temos apenas o que se faz é a verdade. O que se faz? Caso eu e você pequemos, nós temos um advogado. Isso é a verdade exposta no capítulo 2, verso 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. O que se faz? Pecamos, erramos, falhamos. Qual é a verdade? Nós sabemos que nós temos um advogado. Capítulo 2, verso 3, também vai nos indicar o que é feito e diretamente a verdade. É a seguinte, capítulo 2, verso 3. Né? Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Olha o se aí. Então, o que é visto? O que se faz? A pessoa guarda os mandamentos. Qual é a verdade? Nós sabemos que temos conhecido a Deus. Tá? Agora a gente vai para o verso 4 do capítulo 2, que normalmente tem os 4 indicativos. Né? O que se diz? E aí o capítulo 2, verso 4. Aquele que diz, conheço a Jesus. Você pode dizer que conhece a Jesus. Mas aí o que você faz? Não guarda os mandamentos. Então qual é a verdade a respeito do seu estado espiritual, a respeito da sua vida? A verdade não está em você. Essa é a realidade a respeito da sua vida espiritual. Você diz que conhece a Jesus, mas você não guarda os mandamentos, então a verdade é que a verdade não está em você. E qual a consequência? Você é um mentiroso. Essa é a declaração a respeito da sua vida. Capítulo 2, verso 5. Acompanha comigo. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Então, o que se faz? Você diz que conhece a Jesus e guarda a sua palavra,
Ah, qual é a verdade a respeito da sua vida? O amor de Deus tem sido aperfeiçoado em você. Se eu digo que conheço Jesus, se eu guardo a palavra de Jesus, então o amor de Deus tem sido aperfeiçoado em mim. Qual é a consequência? Então eu sei que eu estou nele. Eu tenho a convicção que eu estou nele. O último verso aí, capítulo 2, verso 6, o que se diz? Eu digo que permaneço, né? Eu digo que permaneço nele. E aí o que se faz? Né? Você tem que andar como o Senhor Jesus. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, se você diz que permanece em Jesus, o que é que você faz então? Você anda assim como Jesus andou. Se você anda assim como Jesus andou, o texto diz que a verdade a respeito da sua vida é que você permanece nele. Por que eu estruturei, né, esse texto? Para que você possa perceber que há uma condicional do que deve ser feito e do que não deve ser feito. Existe uma individualização, né, fazendo com que eu e você nos identifiquemos com as verdades desse texto. O que nós aprendemos desse se faço, se não faço? O que nós aprendemos numa leitura, num teste aplicado à nossa própria vida, se somos ou não cristãos, se estamos ou não em comunhão com Deus? Esse texto ele vai nos apresentar algumas lições que eu quero compartilhar com você agora. Primeira delas, nós aprendemos sobre o caráter de Deus. Aqui diz o texto que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. E essa mensagem nós recebemos da parte dele. Meu irmão querido, minha irmã querida, você que me assiste agora, Deus ele se revelou ao homem por meio de Jesus e ele fez com que a sua mensagem chegasse a nós pelo testemunho dos apóstolos. Ele nos deu a sua palavra, ele nos comunicou quem ele é e o que ele queria e o que nós devíamos fazer. Uma segunda lição que tiramos a respeito do caráter de Deus é que Deus é luz. E nas Escrituras, a luz é símbolo da verdade, é símbolo da santidade, é símbolo da justiça, é símbolo da retidão, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Esse é o nosso Deus, que é completa luz e nele não há treva nenhuma. Por isso ele é a única verdade, ele é todo santidade, ele é completamente justo, ele é completamente reto, ele é completamente sábio e ele tem todo o conhecimento de todas as coisas. Uma terceira indicação do caráter de Deus nesse texto se refere a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus ele é o Filho de Deus, o justo, aquele que, ainda que não tivesse pecado, viveu toda uma vida reta em justiça e santidade, mas ele pagou o preço por cada um de nós. Ele é justo e ele é advogado, né? E ele é advogado daqueles que pertencem a ele e ele é advogado junto ao Pai. É a justiça de Cristo que é apresentada ao Pai, não a nossa justiça. Jesus ele é fiel porque ele prometeu aplicar essa justiça sobre nós, se nós nos entregássemos a ele em fé. Pela fé nós somos justificados. É Cristo quem nos apresenta ao Pai, não a nossa justiça, não os nossos méritos, não os nossos feitos. Ele é fiel porque ele prometeu aplicar essa justiça sobre nós, e ele é justo porque ele não pecou e ainda assim ele pagou o preço pelo nosso pecado e aplica a justiça dele sobre nós. Bem, nós aprendemos sobre o caráter de Deus, mas o que nós aprendemos sobre o caráter do homem? O que nós aprendemos sobre o caráter do verdadeiro cristão? O que nós aprendemos sobre aquele que diz e que deve de fato ser alguém que pertence ao Senhor Jesus? Quem é o cristão? O cristão é aquele que anda na luz. Ou seja, aquele que anda debaixo da santidade, da justiça, da retidão, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Aquele que anda debaixo da iluminação do Senhor. Ele conhece, né? E ele guarda as ordenanças divinas e exatamente por isso ele busca andar assim como o Senhor Jesus andou. Ele olha para Jesus como um modelo e ele busca guardar todas as coisas que o Senhor Jesus ensinou. Só que o texto também nos ensina que o cristão, ele é um pecador. É por isso que o pecado dele vem à sua própria consciência, porque Deus o ilumina a ponto de que aquilo que está errado na sua vida seja mostrado, seja evidenciado.
O cristão é um pecador e ele não anda nas trevas, ele não anda em pecado. O pecado não é uma prática do cristão, mas ele não é perfeito. E ocasionalmente ele peca. O que significa que ele falha, que ele erra, mas essa não é a natureza dele agora que ele é regenerado. Ele não quer viver em pecado. Ele não faz do pecado uma prática consciente, constante, e a todo momento ele busca o pecado. O pecado não é o mote da sua vida. O pecado é o erro do percurso, é a queda, é o tropeço. E o perdão de Deus para nós, o texto vai nos mostrar que não é um convite para o pecado, não é porque a gente tem um advogado que a gente vai sair pecando. Não. O perdão de Deus não é uma porta aberta ao erro, mas o perdão de Deus é uma chamada à nossa responsabilidade. Quem é o cristão? O cristão é aquele que, segundo o texto, confessa os seus pecados buscando o perdão, buscando a anulação dessa dívida. A dívida foi anulada em Jesus. E ele busca a purificação, que é a santificação, é a mudança de atitude, é um caminhar no caminho do acerto e não do erro. E é essa a origem da palavra que é usada aqui, a palavra hamartia, que, traduzida para a gente como pecado, que é errar o alvo, errar o objetivo daquilo para o que nós fomos criados. Né? Bem, tiradas essas lições, eu queria concluir o nosso estudo de hoje com algumas aplicações. Tá bom, pastor, eu aprendi a respeito do caráter de Deus, aprendi a respeito de mim. O que eu faço? Em primeiro lugar, meu querido, exalte e adore a Deus. Louve, adore, se proste, porque Ele é santo, Ele é plena luz, Ele é todo conhecimento, Ele é toda sabedoria, toda pureza. Louve ao Senhor, Ele é o único digno de toda honra, glória e louvor. Saiba que Ele revelou-se ao homem, Ele deu o seu próprio Filho em lugar de todo aquele que crê. E Ele merece ser louvado por isso. Ele entregou o próprio Filho por mim e por você. Meu querido, conheça as Escrituras e estude as Escrituras com diligência, ouvindo a voz de Deus, porque Ele se revelou, Ele não se deixou oculto, mas veio a nós por meio de Cristo Jesus e deixou aos apóstolos tudo aquilo que deveríamos aprender para obedecê-lo. Tenha muito cuidado com os falsos mestres. Tenha cuidado com aqueles que vão contra a verdade bíblica e estão omitindo o conteúdo ou deturpando o conteúdo da palavra de Deus. Não se deixe enganar por aqueles que negam a pecaminosidade do homem ou aqueles que diminuem a seriedade do pecado e dos efeitos do pecado. E assim procure então viver com diligência uma vida de acordo com os padrões estabelecidos pela palavra de Deus, pelos mandamentos do Senhor. Tenha em mente que visões do mundo, valores e práticas que não passam pelas lentes das Escrituras têm sido adotadas pelos que estão preocupados com o que é politicamente correto ou por aqueles que negam a divindade de Jesus. Tenha cuidado, Jesus não é só mais um símbolo, não é só mais um mestre na história. Jesus é o nosso Senhor. Assim, tenha um coração quebrantado e busque uma vida pura. Os nossos caminhos estão transparentes diante de Deus. A gente não precisa mentir. Que Deus abençoe a sua vida. Para que Deus possa abençoar a sua vida, é fundamental ter um coração quebrantado. Buscar por uma vida pura. Buscar uma vida pura. Os nossos caminhos, irmãos, estão transparentes diante de Deus. A gente não precisa mentir. A gente precisa buscar a Deus em confissão, para que a gente tenha uma verdadeira comunhão com o Pai, com o Filho e com o povo de Deus. Meu querido, nós estamos encerrando então esse nosso estudo desta terça-feira e eu quero convidar você a estar novamente conosco. Na quinta-feira, às 19 horas, nós teremos a nossa reunião de oração dirigida pelo nosso irmão seminarista Wilkinson. Nós sabemos o quão difícil tem sido esse momento para nós, no meio dessa epidemia do coronavírus, a necessidade de estarmos em casa, isolados, nesse afastamento social, mas nós queremos permanecer juntos aqui virtualmente, online. Na quinta-feira, nós teremos então a nossa reunião de oração às 19 horas. No próximo domingo, às 9 horas, o culto sendo transmitido diretamente da igreja, com a equipe que lá tem estado. E às 18 horas, o nosso culto noturno. Bem, gostaria, antes de me despedir, orar com você, agradecendo ao nosso Deus.
Santo e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, eu te glorifico, te exalto e te adoro por cada um que está assistindo esse vídeo neste momento. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos cure, nos livre. Dá, ó Pai, ao nosso coração santidade e retidão diante do Senhor. Aplique em nós a verdade que acabamos de aprender e que o teu povo seja edificado na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Um forte abraço, querido, e até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. Que a graça de Jesus esteja sobre a sua vida. Amém.